22 anos, sou empresário da área de assessoria em idiomas, e mais especificamente no inglês. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho das minhas origens, dar o meu testemunho, né? E assim, eu sou neto e filho de judeus de origem polonesa. Meu avô veio da Segunda Guerra Mundial para o Brasil, refugiado, né, com meu pai e meus tios. E meu avô, muito rígido no judaísmo, não, acredito que não chegava a ser um ortodoxo, mas muito rígido nas tradições, nas leis. Meu pai, principalmente aqui no Brasil, não muito, né? Tanto é que ele era muito namorador, né? E ele terminou casando também com uma não judia, brasileira, e ele aguentou até onde pôde a pressão. Ele foi muito pressionado pela família, principalmente pelo meu avô, e ele não aguentou a pressão e terminou separando da minha mãe. Eu era muito pequenininho, eu quase não tive contato com meu pai. Eu tenho uma imagem muito vaga assim dele, né? E consequentemente não tive oportunidade, mesmo tendo uma origem judaica por parte de pai, eu não tive a oportunidade de ter o contato com a cultura judaica, né? E com o próprio judaísmo. O que eu tinha do judaísmo era mais por parte da minha mãe e da família dela, que eram todas cristãs, né? Principalmente a minha avó materna. Olha que interessante, meu avô muito rígido na parte do judaísmo cultural religioso, por parte de pai, né? E a minha avó, por parte de mãe, muito rígida no lado cristão. Ela sempre foi da Igreja Batista, né? Cresci com isso. Ela me passava as histórias, lia a Bíblia para todos nós, a mim e meus irmãos. Então ela passava muito isso, e cantava hino, e nos ensinava sobre a Bíblia, e falava, sabendo, provavelmente, acredito eu hoje, né, sabendo da nossa raiz, da nossa origem por parte de pai judaica, ela falava muito na limitação dela, né, sobre o judeu, sobre o povo judeu. Mas claro que não é a mesma coisa, né? E eu cresci assim, ouvindo, mas eu sempre fui uma pessoa de personalidade, desde pequenininho, muito curiosa, muito questionadora no bom sentido, né? Não, sem rebeldia, mas eu sou uma pessoa que quero entender. Eu sou muito intenso nisso, né? E mais ou menos os meus 13 anos para 14, eu decidi no meu coração, vou conhecer mais a fundo o meu lado judeu. Quero conhecer, comecei a procurar a família do meu pai, né? Meu avô, consequentemente, ele também se manteve afastado, né, até então. E fui buscar, fui recebido pelo meu tio, 1 ano e meio mais novo que o meu pai, e ele começou a me dar mais acolhimento nesse sentido, mais direcionamento. Mas a gente sente, eu comecei a sentir que faltava ainda alguma coisa, né? Claro que você fica meio naqueles dois lados. O judeu propriamente dito não aceita que você seja judeu, e por outro lado, na parte cristã, igreja cristã, senti também algumas vezes, claro, não são todos, a gente é acolhido por uns ou outros, mas eu senti sim, mesmo, me fugiu a palavra, não tão explícito, quando não tão explícito, também senti esse preconceito. Você é judeu. Não, olha, eu não tive contato, tentava explicar, mas falava, não, você é judeu,
E olha só, deixa eu te falar, o judeu matou Jesus, viu? O judeu falavam essas coisas assim, ó, judeu não... Então a gente sente aquele preconceito velado, né? Meio por trás. Não, mas ó, nós te amamos, veja bem, você é cristão, então. Eu fui crescendo nisso, mas eu sinto até hoje ainda muita vontade, muita fome de conhecer a cultura judaica. E eu terminei casando ainda com uma não judia também. E os filhos nasceram, tenho 2 filhas, né? A mais velha tem 20 anos, a mais nova 17, fez 17. E isso me trouxe uma preocupação maior de direcioná-las, encaminhá-las também, né? Para que elas não ficassem não ficassem perdidas como eu, ou muitas vezes sem identidade, vamos colocar assim, né? Eu sou cristão, eu sou judeu, eu sou os dois, o que é? Claro que aí tem também o lado espiritual, o lado do coração, e sem esquecer aquele meu lado de pesquisador, né? De quero saber, quero conhecer, sinto fome, aquela fome, fome pela cultura judaica e conhecer o judaísmo mais profundamente, por esse meu lado judeu, digamos assim, o DNA, né, judaico puxa, é incrível. Eu não tive ainda a oportunidade de conhecer Israel, Jerusalém, mas eu comento com a minha família, minhas filhas, minha mulher, que se eu pudesse hoje, fosse mais jovem, adolescente, sem estar casado, colocaria uma mochila nas costas e iria para Israel, Jerusalém. Por quê? Não sei. Eu não sei dizer. Está em mim. Eu amo Israel, amo Jerusalém, sem ter nunca pisado lá. É uma coisa que é inexplicável. Não sei se sou eu que sinto isso, se outras pessoas na minha situação sentem também, mas é uma coisa que não tem explicação. É inacreditável. Minha mãe ainda vira para mim e fala: "Poxa, mas você tem uma coisa com Israel?" Não. Eu falei: "Bom, mãe, talvez o meu lado, né, esse lado puxe." Então, e por outro lado também sinto até hoje fome em conhecer a Bíblia. Quando eu falo a Bíblia, é bom a gente esclarecer isso, é a palavra de Deus. Eu não quero colocar tanto essa entonação bíblica religiosa, né? Não sei se fica claro isso que eu estou colocando. Eu quero conhecer Deus, sua personalidade, quero ter intimidade com ele, e não tem outra maneira, pelo que eu entendo hoje, pelo que eu venho pesquisando, da Torá, da Bíblia em si, como um todo, que não tem como você conhecer, você se aproximar de Deus, ter afinidade com Deus, se você não conhecer a sua palavra. O que ele diz? Porque eu costumo dizer que a Bíblia, ela é Deus falando diretamente com a gente. Sem intermediários, eu não preciso, salvo algum entendimento, algum esclarecimento mais profundo, para conhecer Deus. Basta que eu realmente pesquise, busque a verdade. E quem procura, acha. Não tem jeito. Claro que aí você chega num ponto que você precisa de ajuda, né? De pessoas mais experientes, pessoas... Mas voltando, sem perder muito a linha, eu fiquei preocupado, então, casei, vieram os filhos, e eu falei: preciso me definir. E aí eu terminei optando em buscar uma igreja que eu conseguisse unir. Primeiro eu procurei a igreja, depois, se não desse certo, eu iria procurar uma sinagoga de alguma maneira, né? Mas eu procurei a igreja para ver se eu unia esse lado cultural judaico com essa parte cristã. Procurei muito, até que eu consegui, com muita oração, que é outra coisa que eu gostaria de deixar muito claro aqui, que todo esse estudo, toda essa busca, você tem que associar com oração. Porque a oração, a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando diretamente com você, é seu manual de instrução, é o seu guia.
Mas, paralelo a isso, até para você ter cada vez mais entendimento e estar próximo de Deus, você tem que orar, porque oração é você conversar com Deus. É diferente de você rezar. Reza é mais algo decorado, algo mais superficial nesse sentido de relacionamento. A oração você consegue realmente conversar com Deus, você consegue se abrir. Eu vou lembrar, eu gosto sempre de dar alguns exemplos, sempre na Bíblia, no Antigo Testamento, a história de Samuel, né? Então, seja você judeu ou cristão, você vai lembrar no Antigo Testamento, a história de Samuel, da mãe de Samuel, Ana, lembra quando ela estava orando, estéril, e ela pedia e orava, ela não estava rezando, ela estava orando ao ponto de chorar realmente e mexer os lábios, e ele viu aquilo e falou, tá bêbado, tomou vinho, né? E falou, mulher, afaste da bebida, estou falando com as minhas palavras, né? É interessante a história de Samuel, quem tiver oportunidade, ou quem já leu, releia, e quem não leu, busque, porque é muito interessante. Aliás, a Bíblia toda é fantástica. E então é nesse sentido, ore, paralelo ao estudo, à pesquisa, a tudo que você fizer, olhe, converse com Deus, com reverência, com respeito, porque ele não é qualquer um. Olha, eu sempre digo o seguinte, a gente, quando fala com alguma autoridade, alguma pessoa que a gente acha importante, seja no trabalho, seja numa empresa, seja um governador, um prefeito, um presidente, um cônsul, você sempre tem uma reverência, você fala com respeito, você age com respeito, você se veste com respeito. É nesse sentido, sempre tirando a religiosidade, né, mais uma vez, do caminho. É a reverência. Então, Deus é a pessoa mais importante que tem. Então, você vai conversar com ele com todo respeito, como você conversa com todo respeito com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, pessoas que não são deuses, mas que te ensinam, que te passam experiência, que te aconselham, que te direciona muitas vezes. Isso, homens, imagina Deus, o lado espiritual. Então você precisa realmente pensar nisso quando está orando, né? Quando você está conversando com Deus. E eu sempre pedi, de pequeno, desde os 13 anos, quando eu tinha mais consciência, até então eu nem sabia que existia, mas aos 13 anos eu tinha certeza do que eu queria nesse ponto, eu conversava com Deus com todo o respeito, e pedia, inclusive, para que ele me ajudasse a falar com ele da maneira correta. Né? No judaísmo, com os rituais corretos, porque se alguém tem alguma dúvida de como, em forma de ritual, vamos colocar, não, claro que não é só o ritual, mas se tem alguma dúvida do que é o certo, olhe para o judeu. O judeu foi criado para isso, a nação judaica foi criada para isso. A pessoa pesquisa, principalmente se ela tem uma raiz, uma descendência israelita, judaica, ele vai se surpreender e ele não vai conseguir falar que que ele é ateu. Um judeu nunca pode falar isso. Nunca, jamais. É uma heresia muito grande, porque se ele acha que é ateu, o judeu não existiria. Porque Deus criou, né? Nós sabemos a história, sejamos judeus ou cristãos, sabemos a história de Israel, do povo de Israel. Então, se eu quero tradição, eu quero saber a maneira correta de chegar a Deus, zelosa nesse sentido, é o judeu. O cristão, a igreja. Meu amigo, não. É o judeu. Claro, minha opinião humilde, né? Mas é o que eu entendi, o que eu vi, o que eu leio do Antigo Testamento, e novo, porque Israel, igreja jamais substituiu Israel, jamais. Nós temos aí algumas denominações cristãs que falam, né? Não, agora nós somos o Israel de Deus, nós tomamos o lugar. E são pessoas que realmente não conhecem a palavra.
no sentido. Não vou nem falar não conhece Israel, o povo judeu, mas não conhece a Bíblia, não conhece a Torá, não conhece Deus. E a palavra de Deus é única e ele não muda, né? Então, aí, tanto é que a igreja vai sair e Israel volta a ser cabeça, Israel volta a ser cauda. Não que a igreja seja cabeça ou qualquer outra coisa, mas Israel foi criado para ser cabeça das nações, não cauda, né? Como a própria Bíblia diz. E então eu comecei a buscar, foi difícil até que eu encontrei uma igreja em Moema, o TBI, que é de onde faz parte o pastor Alexandre, que o Sam me conhece muito bem. Ele conhece, eu acho que o Sam me conhece o pastor Alexandre até antes do que eu, e fui muito bem acolhido. O pastor Alexandre, ele é um amante de Israel, da cultura judaica. Ele me ensinou muito, tem me direcionado. Ele, todas as sextas-feiras, no TBI, ele faz o Encontro de Amigos de Sião, né, que é uma coisa fantástica, fala sobre a cultura judaica, sobre tudo que você possa imaginar, a religião judaica, e também sobre Yeshua. Né? É muito interessante. E aí foi onde eu comecei a me encontrar, e daí eu comecei a ir mais para a igreja propriamente dita, cristã. Mas foi através de Amigos de Sião, tanto é que depois do encontro fala-se, né, de Israel, da cultura, da palavra de Yeshua, e a gente termina com Kiddush, né? É muito interessante, faz apesar que não tem rabino lá, né? Mas usa-se o kippá, é muito interessante. E isso me ajudou e começou a me satisfazer, vamos colocar assim, em partes, numa pequena parte, aquela grande fome que eu tenho, não é que eu tinha, ainda tenho, de conhecer a cultura e a religião mais a fundo, principalmente a cultura judaica, esse meu lado, né? E consegui unir essas duas partes aí, né? A Bíblia, propriamente dita, a palavra de Deus, com a cultura judaica e o judaísmo, que acho que são as duas coisas fundamentais para que você entenda Deus. Até porque Yeshua, ao contrário de muitas religiões e cristãos, pensam que Jesus viveu no Novo Testamento. E não foi, ele viveu no Antigo Testamento. Ele é o único que cumpriu todas as leis. O Novo Testamento ele começa depois da cruz, ou seja, depois da morte de Jesus. Então ele e veio aí em Pentecostes, né, com o Espírito Santo e tal. Mas é muita coisa para falar, muita coisa para estudar, né, Simone? Tanto do Antigo quanto do Novo. O grande lance é você conseguir unir de Gênesis a Apocalipse, você conseguir, porque a Bíblia ela se une, eu gosto muito de comparar nos meus estudos Bíblia com Bíblia. Né? Claro, é interessante você ler um livro aqui, outro ali, fora da Bíblia, pessoas interessantíssimas, com opiniões novas. O grande lance é você conseguir unir de Gênesis a Apocalipse, você conseguir, porque a Bíblia ela se une, eu gosto muito de comparar nos meus estudos Bíblia com Bíblia. Né? Claro, é interessante você ler um livro aqui, outro ali, fora da Bíblia, pessoas interessantíssimas, com opiniões interessantíssimas, que te complementam, mas o grande lance é você conseguir unir Bíblia com Bíblia, comparar Bíblia com Bíblia, Antigo com Novo. Você vai perceber como o Apocalipse se une, se encaixa em Gênesis e vice-versa. É inacreditável. Eu realmente chego até a me emocionar como Deus é perfeito. A gente consegue ver a perfeição de Deus em tudo, né? A gente consegue enxergar, conseguimos nos localizar onde estamos no tempo hoje. O Antigo Testamento ele mostra, ele aponta, a Bíblia inteira aponta Yeshua, né? Ao contrário também de alguns cristãos. Eu estou falando muito do cristão porque foi a base que eu mais vivi, né? Principalmente quando criança, adolescente. Então eu não vou falar tanto do judaísmo, mas eu encontrei muitas pessoas que falavam, olha, mas não existe, onde está Yeshua no Antigo
Testamento. Poxa, a gente vê em tantas passagens, né? Desde ali, Yeshua, vai em Isaías, vai na Bíblia toda, né? Então, no próprio Gênesis. Então, é fascinante a palavra de Deus. Você consegue ver Deus em tudo, na palavra dele, obviamente, que é viva, você consegue vê-lo na natureza, você consegue... Eu gosto muito também, dentre outras coisas, nessa diversidade, eu gosto de assistir muitos documentários, seja do que for, né? E, por exemplo, um documentário da natureza, de animais, não sei o quê, como a gente consegue observar Deus na natureza. É inacreditável. Por isso, e aí você conhecendo a Bíblia, você encaixa, né? E fala, puxa, realmente, aquela passagem que ele fala, olha, não adianta o homem falar, olha, eu sou ateu, nunca ninguém me falou do Senhor, de Deus, etc. Como é que eu vou saber, como é que eu ia adorar, como é que eu ia seguir, se nunca ninguém me falou? Mas Deus, ele fala, olha, basta você observar a natureza, e eu coloquei dentro do homem essa percepção de Deus, de mim, né? Então, falar de Deus, falar da Bíblia é muito fácil quando você estuda, quando você busca, quando você quer isso, né? Então, hoje eu estou nisso, mas eu ainda continuo com muita fome, muita vontade de conhecer cada vez mais a cultura judaica, por que não o judaísmo, né? Eu conheci também um pouco o que eu conheci de alguns judeus mesmo, e seja os que seguem a religião judaica e israelitas que não seguem tanto, né? Um amigo meu até falava, às vezes é engraçado, porque no catolicismo você vê, eu sou católico não praticante, a gente encontra muita gente assim, né? Mal vou, mal conheço, tal. E eu encontrei alguns assim também, judeus, falam, eu sou judeu, mas não praticante no momento, né? E, e o povo judaico, dentre outras funções, ele foi criado para isso, para ele guardar a santidade de Deus, guardar as tradições. Isso ninguém tira do judeu. Ninguém. É, ele, ele, ele é um povo zeloso, apesar de como é que eu colocaria isso? De ainda estar buscando Yeshua, digamos assim, o Messias, ele é muito zeloso, muito. Se a gente for ver o povo judeu mesmo, ele é zeloso, muito zeloso em relação a isso. Ele é tão zeloso que para você entrar nessa comunidade, você chegar e falar, eu sou judeu, ele fala, opa, mas como? Ele é zeloso. Ele fala, mas como assim? Você segue realmente a lei? Então, dentro daquilo que ele enxerga, ele é zeloso. Não tem povo mais zeloso que o judeu. Por isso que ele é vivo, em termos culturais, religiosos, né? Até hoje. Porque ele cuida muito bem. Volto a insistir, quando eu falo biblicamente, é a palavra de Deus, principalmente Antigo Testamento e Novo. Israel vive no Novo Testamento. Israel se destaca no Novo Testamento. É só você ler, conhecer, ver. Você não consegue, volto a insistir, entender Apocalipse se você não entende de onde vem Israel, o povo judeu, por que ele existe, por que ele foi criado, por que ele é zeloso. Enfim, o povo judeu ele foi criado para isso, não tem jeito. Né? Por que o leão é leão? Por que a girafa tem que ser a única que tem que ter o pescoço comprido e aquelas cores? Eu não aceito isso. Então é você brigar com Deus, é brigar com a natureza, é brigar com a lógica. E o povo judeu é assim, deixando um pouco de lado para ter mais autenticidade, até esse meu lado judaico, porque pode falar, poxa, aí tá falando isso porque ele tem uma descendência judaica. É fácil falar bem do judeu, porque não, eu até deixo de lado e vou falar como cristão, como lado, a minha outra metade da família da minha mãe, cristã. Nunca nenhum povo será como o povo judeu. Não tem jeito, não tem jeito. Ele foi criado para isso. Né? E já que eu tenho esse lado também judaico, eu posso afirmar o pouco que
que eu conheço, que eu tenho pesquisado, que eu tenho buscado, etc., que também não há povo mais zeloso do que esse. Eu ouvi muitas vezes, ainda ouço, pessoas falando, olha, inclusive judeus, viu? Falando, olha, a maioria dos judeus, uma grande parte, pelo menos, não, apesar disso, não conhece a Torá, não conhece as tradições, eles... e eu falo, olha, isso eu não sei te falar se é verdade ou não, mas o pouco que eu tive contato, eu te falo que são zelosos. O povo judeu é uma amostra da humanidade, se a gente for ver. Né? Você quer conhecer o homem em todos os sentidos? Olhe para Israel. De novo aí Israel apontando para Israel. Né? Mas não tem jeito. Deus criou o judeu para isso. Ele é o povo querido, o povo escolhido. Ninguém tira isso dele. Né? Ninguém tira a juba do leão. Ninguém tira o pescoço da girafa. Você pode negar, mas quando você for no zoológico, for no ambiente natural da girafa, você não vai poder negar o pescoço dele, não vai poder arrancar o pescoço da girafa, a juba do leão. Então, não tem como você tirar isso do judeu. Né? As nações, Israel foi criado para ser a referência das nações, entre Deus e as nações. Né? Então, é isso que eu entendo, é isso que eu tenho conseguindo enxergar. Tenho muito que aprender ainda, estudar, tenho ainda muita fome disso, me falta preencher muitas lacunas, muitas peças do quebra-cabeça cultural, inclusive, cerimonial, a parte judaica também, até porque o cristão, eu falo cristão porque, sem ser cristão, ele não olha muito para Deus. Aquele negócio de toda religião leva a Deus, e não é bem assim, porque não é isso que a Bíblia diz. Né? A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai ou vai ao Pai se não for por mim, né? Por Yeshua. Então, não é bem assim. Essa que é a verdade.